Bom, vamos falar de frações equivalentes. Se eu tenho aqui uma fração e eu quero saber outras frações que são equivalentes a essa. Se eu tiver um número, eu posso dividir aqui por um número, dividido por 2. E também eu estou vendo que o de baixo também é divisível por 2. Divide por 2. Aí eu vou ter 4 dividido por 2 é 2. E 8 dividido por 2 é 4. Se foi possível dividir tanto de cima quanto de baixo, se eu fizer isso em cima e o mesmo número for dividido, o de baixo for dividido pelo mesmo número, eu vou ter uma fração que é dita equivalente da que eu tinha. Eu ainda posso dividir por 2 aqui também, dá 1. Se eu dividir por 2 aqui, dá 2. Como eu reduzi tanto em cima quanto embaixo, eu simplifiquei, vamos dizer assim, eu obtive uma nova fração que também é equivalente a essa. Eu posso fazer o caminho inverso. Ao invés de dividir, eu poderia multiplicar. 4 vezes 2, em vez de dividir, dá 8. E 16 vezes 2, 16 não, 8 vezes 2 dá 16. Eu obtive uma nova fração que é equivalente a essa. Todas são equivalentes entre si. Agora vamos ver por que são equivalentes. Se eu pegar esse 4 e dividir pelo 8, se eu executar essa divisão, então se eu fizer essa divisão, 4 dividido por 8, eu vou achar 0,5. Se eu pegar uma fração que é dita equivalente, por exemplo, 2 dividido por 4, vamos colocar aqui, 2 e fizer a divisão, 2 dividido por 4 vai continuar dando 0,5. Se eu fizer a divisão de 1 dividido por 2, que também são equivalentes, e aí se eu fizer essa divisão, colocando aqui 1 dividido por 2, continua dando 0,5. Então vocês viram por que elas são equivalentes. Porque a divisão dá o mesmo resultado em todas elas. Então são frações equivalentes. E isso é muito importante daqui para frente, pessoal. Com o próximo exercício, simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Para simplificar essa fração, eu tenho que reduzir o numerador e o denominador. E para isso eu vou ver se existe algum número que divide o de cima e também o de baixo. E eu estou vendo que os dois são números pares. Então, eu posso dividir o de cima por 2, contando que eu divida também o de baixo por 2. E vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. Ok, simplifiquei as frações, elas são equivalentes, então essa fração foi simplificada. Mas eu vejo, ela ainda não se tornou irredutível, porque ainda dá para continuar simplificando por 2 de novo. Ó. Se eu dividir o de cima por 2 e também o de baixo por 2, é possível, tem um número que divide. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Ok, agora não tem mais como simplificar. Eu cheguei numa situação em que não tem um número que divide ao mesmo tempo o de cima e o de baixo. Eu tenho números, na verdade, aqui são números primos, né? Então, ela é uma fração que eu diria insimplificável. Não tem mais como simplificar. Não existe um número que divide ao mesmo tempo numerador e denominador. Novamente, temos 9 e 18. 9 é divisível por 3 e 18, por sua vez, também é divisível por 3. Ora, 9 dividido por 3 é 3. 3.
E 18 dividido por 3 é 6. Eu ainda estou reparando que ela não é irredutível. Dá para reduzir mais ainda, simplificar até que ela fique insimplificável. Dá para dividir por 3 e também dá para dividir por 3. Tem um número que divide o numerador e o denominador. 3 por 3 é 1 e 6 por 3 dá 2. Ok, então esta é a fração da forma mais simplificada possível. Não existe nenhum número que divida o numerador e o denominador para poder simplificar. Não tem mais como simplificar isso aí. 4 sobre 12. Estou vendo de cara que 2 divide o numerador e o denominador. Divide por 2 e divide por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 12 dividido por 2 é 3. Não, é 6. Oh, falei besteira. É 6. Ainda podemos prosseguir. Tem um número que ainda divide. Eu posso dividir esse ainda por 2 e esse também pelo mesmo 2. Ainda dá para simplificar mais um pouquinho. Então, aqui ficou 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Ok, essa é a forma mais simplificada que eu consegui chegar. Não existe um número que divida o de cima e de baixo ao mesmo tempo. Pessoal, vamos falar uma coisa rápida que eu não pretendo dedicar muito tempo. O que é um número primo? É interessante saber para a gente prosseguir. Número primo é um número que são exatamente divisível por dois números. Dois números, ele mesmo e a unidade. Então, o 2, por exemplo, ele é divisível exatamente por dois números. Ele é divisível. 2 é divisível por 1. Então, é divisível por 1. Dá 2, 2, dá 0. E ele é divisível por ele mesmo. E nada mais, ele é divisível por ele mesmo. Dá 1, 2, 0. Ok, então o 2 é primo. O 3 também ele é divisível por 1. Ele é divisível por 1. Ótimo. E ele é divisível por ele mesmo. E só. Então ele também é primo. Depois o 4. Não, o 4 é divisível por 1. Perfeito. É divisível por ele mesmo, que é 4. Mas também é divisível por 2. Então ele não é divisível por dois números. Ele já é divisível por 3. Então ele não é primo. Então esse é primo, pessoal. Curioso é o fato do número 1, por exemplo. O número 1 é divisível por 1. Claro, é divisível por 1. E é divisível por ele mesmo, mas ele também é 1. Então ele não é divisível por dois números. Então é por isso ele não é primo. Porque ele não é divisível por dois números. Para ser primo tem que ser divisível por dois números. Por 1, pela unidade, e por ele mesmo. Como 1 é ele mesmo, né? Ele é divisível apenas por 1, não é primo o número 1. Então o número primo seria o 2 é divisível apenas por 2, o 3. O 4 não é, a gente já viu, ele é divisível por 2 também. Ele é divisível por 3 números, não é só por 2. O 5 eu só consigo imaginar dividindo ele por 1 e por ele mesmo, e ninguém mais divide. Ele não é divisível por outro número que não seja 2, então é primo também. O 6 não é primo, ele é divisível por 2, por 3. E o 7 é primo. E assim nós vamos colocando, né, pessoal? Então tem que treinar um pouquinho. Então números primos são divisíveis apenas por dois números, por 1 e por ele mesmo, mas tem que ser 2. Vamos decompor em fatores primo. O primeiro número primo que eu vou tentar dividir esse 36, que eu vou fatorar ele em números primos, seria o 2, porque ele é par.
36 dividido por 2 dá 18. Ainda é par, dá por 2, vai dar 9. Aí, 3. 9 dividido por 3, que é o próximo, depois que acabou o número primo, 2, cara, o seguinte número primo é o 3. Dá para dividir 3. E finalmente, 3 acabou em 1. Então, o que nós temos? Nós decompomos o 36 em fatores primos. Eu posso colocar aqui 36 é a mesma coisa que 2. Quantos 2 tem? 2. Então, 2 na 2 vezes 3 na 2. Então, o 36, se eu elevar ao quadrado e multiplicar, vai dar 36. Então, tá. Isso é decompor em fatores primos. Vamos fazer mais um para praticar. O 80 é par, dá para dividir pelo primo 2. 80 dividido por 2 dá 40. Ainda é par, dá para dividir por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Ainda é par, dá para dividir pelo primo número 2. Dá 10. Ufa! Ainda é par, dá para dividir pelo 2. É 5. Ora, 5 não dá para dividir pelo 2, também não dá pelo 3, que é o primo seguinte. E o primo seguinte seria o 5. 5 por 5 dá 1 e acabou. Fatorei tudo. Tá? Então eu posso dizer que 80 é o mesmo que 2 elevado 1, 2, 3 na 4 vezes 5 elevado na 1 que não precisa colocar. Então tá aí, ó. Fizemos novamente a decomposição em fatores primos. Pessoal, agora eu vou falar rapidamente para vocês como se tira o mínimo múltiplo comum entre números. Eu tenho aqui um exemplo rápido, 4 e 6, eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum. Isso é importante porque quando nós trabalharmos com fração, nós vamos precisar saber isso bem sabido. Então a gente faz o seguinte, a gente põe 4 aqui. Eu vou dar uma rápida ideia porque em outros vídeos eu me aprofundo nisso. Daí eu boto letras também, mas aqui tem que ser uma coisa assim só para um momento. Quem quiser se aprofundar mais, eu tenho vídeos que falam mais detalhadamente disso. Mais aprofundadamente. Eu botei os dois aqui, bota assim uma reta. E aí eu começo a dividir pelos primos que é possível. O primeiro número primo é o 2. Sim, é divisível por 2, então boto o 2 aqui. E 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. O próximo número primo ainda é 2. Se tiver um que pode ser dividido, eu tenho que colocar ele. E 2 dividido por 2 é 1. Só que 3 dividido por 2 não é possível, então copia-se. O próximo agora não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que é o próximo número primo. Dá 1, já acabou, e aqui 3 por 3 dá 1. Quando chegar no tudo 1 aqui embaixo, acabou. Nós agora pegamos, colocamos 2, tem 2, número 2, 2 elevado a 2, vezes 3. 2 elevado ao expoente 2 dá 4, vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. É assim que se acha um mínimo múltiplo comum entre números. Vamos fazer mais um só para a gente sedimentar melhor.
Bom, eu peguei um aqui, né, e quero tirar o mínimo múltiplo comum entre 6, 8, 12 e 15. Já coloquei aqui os números que estão, né, concorrendo. O menor primo é o 2, botamos o 2 aqui. E aí 6 dá para dividir por 2, dá 3. 8 dá para dividir por 2, dá 4. 12 por 2 dá 6. O 15 por 2 não dá. O próximo continua sendo 2, porque tem 2 aqui que aceita ser dividido por 2. Tem 2 que não aceitam, mas tendo um no mínimo que aceite, tá bom. Mas tem 2 aqui, então 2 novamente. O número 3 não dá, só copia. O 4 por 2 dá 2. E o 6 por 2 dá 3. E o 15 não é possível. Bom, ainda tem um que dá por 2. Então, 2 novamente. 3 não dá, fica 3. 2 por 2 dá 1, dá 3. Não dá por 2. Bom, não tem nenhum que é divisível por 2. O próximo primo seria o 3. Então, tem números que aceitam ser dividido por 3. Então, 3 por 3 dá 1. Este já é 1, já acabou. Este dá 1 também. E esse dá 5. Bom, o 3 também não dá, agora é só 5 mesmo. Então, colocando aqui, copiando 1, 1, 1, 5 por 5 dá 1. Acabou. Então, o mínimo múltiplo comum agora, que nós achamos, seria, colocando aqui, o mínimo múltiplo comum entre 6, 8, 12 e 15 tem quantos número 2? Tem 1, 2, 3 número 2. Então eu coloco aqui 2 elevado ao expoente 3 vezes. Tem o número 3, só 1. Então bota-se 3 apenas, elevado a 1 não precisa colocar. E tem o 5. Agora, 2 elevado na 3 é 8, vezes 3, vezes 5. 5 vezes 8 dá 40, vezes 3. 40 vezes 3 dá 120. Então, mínimo múltiplo comum entre 6, 8, 12 e 15 é 120. Bom, pessoal, a questão é, eu tenho frações e o título é coloque em ordem crescente. É muito fácil colocar em ordem crescente nesse caso, porque nós temos denominadores todos iguais. Todos são iguais a 7. Observe bem aqui. Então, a ordem crescente, o menor deles é o que tem o menor parte em cima, né? 2 partes de 7 é menor do que 3 partes de 7. Então, seria muito fácil. Este é o menor de todos, 2 sobre 7. O próximo, este aqui, 3 partes de 7, é o seguinte, é um pouco maior que este, vírgula. E 5 sétimos é o próximo, 5 partes de um total de 7, e finalmente 6 partes num total de 7. Então é muito fácil ver quem é maior quando o denominador é igual. Vamos ver outro exemplo agora. Bom, igualmente aqui, colocando em ordem crescente, 1/5 é o menor de todos, uma parte num total de 5, então vai ser o primeiro, a ordem crescente, o menor deles é este. Depois, 2/5, 2 partes no total de 5, já é um pouquinho maior, 2 partes no total de 5.
3 partes num total de 5, 3 partes num total do mesmo 5, é muito fácil. E finalmente 4 partes num total de 5. Então tá, coloquei em ordem crescente. Agora vamos ver quando o denominador não é igual. Aí fica um pouquinho mais complicado. Bom, a questão é colocar em ordem crescente as frações abaixo. Então agora vocês estão reparando que o denominador é diferente. Então inicialmente vamos ter que fazer esse denominador ficar igual. Ainda nós vamos fazer achando o mínimo múltiplo comum entre 3, 5, 2 e 6. Como a gente já sabe, né? Vai dividindo pelo número primo, o menor é 2, tem um que divide por 2. Este não divide. 5 também não divide. 2 divide, dá 1. E 6 divide, dá 3. Bom, o próximo primo é o 3, porque o 2 já foi. Não tem mais nenhum que é divisível por 2. 3 aqui dá 1. Esse fica 5. Esse já é 1. E esse dá 1. O próximo primo é 5. Dá 1, divide, dá 1, dá 1, dá 1. Ok. Então, o mínimo múltiplo comum tem um 2, vezes um 3, vezes um 5. 2 vezes 3... 2 vezes 3 vezes 5, né? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Resposta 30. Então aí está o mínimo múltiplo comum. O que a gente faz com esse mínimo múltiplo comum agora? Aqui, né? Trazendo esse valor para cá, ele será usado da seguinte forma. Nós vamos fazer com que todos fiquem com o denominador 30. Então aqui embaixo 30 para todo mundo, vírgula 30 e 30. Então nós vamos fazer todos ficarem iguais agora aqui embaixo. Aí fica fácil de ver quem é maior, quem é menor. Inicialmente a gente tem que dividir 30 dividido por 3 dá 10. E posteriormente, o que eu achar, eu multiplico. Olhe bem a ordem. Divide 30. E depois o resultado é multiplicado. Então vamos lá. 30 dividido por 3 é 10. 10 vezes 2 dá 20. Vamos colocar 20. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1 dá 15. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes o 1 de cima fica 5. Bom, agora eu faço as comparações, porque eu queria saber quem é maior. Então, eu olho nesse de baixo, porque essas frações são equivalentes. Essa fração é equivalente a essa é equivalente. Então, eu olho na de baixo, que eu consigo ver quem é o maior. Vamos começar pelo menor. O menor, como se todos são iguais embaixo, né? Eu olho aqui. O menor é essa aqui, então 1/6 é equivalente. Então, vou botar em ordem crescente. 1 sobre 6 é a menorzinha de todas. 1 sobre 6. Uma vez que eu copiei 1/6, esse aqui já não olho mais para ele. Depois, o que vem depois é 15, que é maior que 18. Então, 15 sobre 30 avos. Então, 1/2. 1/2. Já me deu a informação que eu queria.
18 sobre 30. É o seguinte, né? Depois do 15 vem o 18. Então, é equivalente, eu pego 3 sobre 5. E, finalmente, a maior de todas, 20 sobre 30, né? 2 terços. Então, 2 terços. Tá aí, coloquei em ordem crescente. Só que para colocar em ordem crescente, eu tive que transformar em frações equivalentes com o mesmo denominador. Vamos fazer outro exercício, que esse aqui é um pouquinho trabalhoso. Vamos colocar em ordem crescente. Só colocando que aqui, quando não tem nada embaixo desse número, é 1. Imagina, né? Um número inteiro. Então, é uma fração aparente. E aí, vamos reduzir tudo ao mesmo denominador. E esse denominador vai ser o nosso mínimo múltiplo comum. Pega-se o 5, o 1, o 10 e o 2. E começa a dividir pelos números primos. Então vamos lá. Primeiro é o 2. O 2 tem, este não aceita ser dividido por 2. Esse já é 1, já está acabado. Este vira 5 e este vira 1. Bom, o próximo seria 3, mas não tem nenhum que é divisível por 3, então é 5. Que é, depois do 3 vem o 5, que é o próximo primo. 5 por 5 dá 1, que já deu, dá 1 e dá 1. Ok. Então, nosso mínimo múltiplo comum é 2 vezes 5, 10. Já achamos o mínimo múltiplo comum. Agora que nós temos quem é o mínimo múltiplo comum, a gente coloca o denominador aqui todos iguais a 10, 10, e transforma em frações equivalentes, mas que o denominador seja 10. E a gente faz aquele procedimento. Primeiro a gente divide o denominador e o resultado que eu encontrar a gente multiplica vezes o de cima. Então vamos fazer. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3 fica 6. 10 dividido por 1 é 10. Vezes 2 fica 20. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 9 fica 9. E 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 fica 5. Ok. Tenho as frações equivalentes de cada um com o denominador agora todos iguais. Aí eu olho, olha, o menor de todos está se vendo que 5, 9, 20. Na ordem, eu vou olhando por esses aqui agora. Então, o menor de todos aqui, 5 sobre 10. 5 é o menor e ele é equivalente ao meio. Então, eu pego, ele já me deu a dica que esta fração é a menor de todas. Então, pega-se e coloca 1 sobre 2 aqui, vírgula, é a primeira. Vou lá, esta eu já peguei, não olho mais para ela. O próximo é 6 décimos. Sim, 6 é menor que 29, então a equivalente é 3 quintos. Eu pego 3 quintos. Esta aqui também vai ser esgotada e vamos lá e botamos 3 quintos. Agora tem duas aqui. 9 é menor que 20, então 9 sobre 10 nessa aqui. Então vai dar exatamente como está aqui. Essa aqui vai ser a próxima, né? Não houve alteração. 9 sobre 10. E por fim, 20 décimos. É o nosso 2 aqui. Então, 2. Tá aí, coloquei em ordem crescente, então. Pessoal, eu quero saber se essa fração aqui é maior, menor ou igual a essa aqui.
E aí nós temos os símbolos, né, que nós vamos ter que usar. Esse símbolo aqui, a gente vai ler como maior. Este é menor. E este, claro, é igual. Então, usando isso aqui. Só que para saber disso, o denominador tem que ser igual. Nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre 10 e 2. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 10 e 2. Se eu fizer o mínimo múltiplo comum, como eu já tinha comentado, o primeiro é 2, aqui dá 5 e aqui dá 1. Bom, o próximo primo, 3 não dá, então vamos para o 5, que dá 1 e dá 1. O mínimo múltiplo a 1 é 2 vezes 5, MC é igual a 10. Ok. Então esse é o mínimo múltiplo comum. O que a gente faz com isso? A gente faz com que os dois fiquem com o mínimo múltiplo comum, o denominador 10. Inicialmente se divide aqui e o resultado a gente multiplica. Então, 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 7, 7. A mesma coisa, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. Agora eu consigo enxergar que 7 é maior que 5, portanto, esta fração é maior que essa. Olhando para esta, que o denominador é igual, elas são equivalentes, então essa é equivalente, essa é equivalente. Então, 7 décimos é maior que 1 meio. Ok. Vamos fazer mais um. Esses exercícios são muito bons para a gente ver as aplicações. Bom, pessoal, agora nós vamos ver se essa fração aqui, essa primeira, é maior, menor ou igual. Maior, menor ou igual. Qual o símbolo que eu vou colocar aqui? Inicialmente, nós vamos achar o mínimo múltiplo comum para reduzir o denominador. Então vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 10. O menor número primo aqui que eu estou enxergando é o 2. Aí eu faço 2 dividido por 2 dá 1, já encerrou aqui. E 10 é divisível por 2 dá 5. Bom, o próximo número primo, 3, seria o 3, mas o 3 não é divisível, aqui o 5 não é divisível por 3. Então o próximo seria o 5. E aí então, encerrado, né? 1 e 1. E aí está o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 5, 10. Ok, agora eu vou levar então para o nosso exercício aqui o 10. Vou colocar aqui embaixo o 10 e aqui o 10. Eu vou reduzir para frações equivalentes que tem o mesmo denominador. Daí eu olho a parte de cima e sei qual das duas é maior. Primeiro se divide 10 dividido por 2 dá 5. E esse 5 multiplica aqui dá. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 é 1. Aqui, né? Dividido. E 1 vezes 5 é 5. Qual é a conclusão? Olha, essas duas frações são o quê? São iguais. Sim, porque deu a mesma coisa. Então, essa fração é equivalente a essa e essa é equivalente a essa. Então, elas são iguais, como eu coloquei aqui, né? Iguais. Não é nem menor nem maior, é igual. Então, a gente tem que colocar o símbolo de igual aqui. Eu fiquei com 3/5 do valor do prêmio. Você ficou com 7 décimos do prêmio.
Quem recebeu a maior quantia? Bom, então eu recebi 3 quintos. Eu recebi. Vou botar aqui eu. Pronto. E você, que você, tu, 7 sobre 10. Tá? Vou colocar aqui você. Quem recebeu maior parte do maior valor, então? Para nós poder comparar essa fração, eu tenho que reduzir ao menor denominador comum, o MMC. Então, colocando aqui uma folha, 5 e 10 é o que tem o denominador, né? 5 e 10. Divide por 2, não dá 5. Divide por 5, dá 1, dá 1. O MMC, 2 vezes 5, 10. Então, este é o valor do MMC. Colocando aqui 10, 10. Fazendo o mesmo esqueminha, a gente primeiro divide. 10 dividido por 5 é 2, vezes o de cima, 6. 10 dividido por 10 é 1, vezes o de cima, que é 7, 7. Ok, quem recebeu a maior quantia foi quem recebeu 7 sobre 10. Então, se eu voltar lá para a situação, eu recebi 3 quintos, recebi uma quantia menor da pessoa que recebeu 7 sobre 10. Então, aqui eu já fiz, né, uma representação, 6 partes no total de 10, que é a mesma coisa que 3 sobre 5, que eu tive que transformar nisso para poder comparar com a outra parte, que era 7 sobre 10, que ficou igual. Casualmente o 10 era o mínimo múltiplo comum, foi coincidência de ter ficado igual. Só que aqui, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes no total de 10. E eu tinha recebido 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes no total de 10. Então agora ficou fácil de entender que 3 quintos é menor do que 7 décimos. Numa cidade, 3/8 das pessoas torcem para o Grêmio e 1/4 torce para o Inter. Qual time que tem mais torcedores? Tá, pessoal? Então já coloquei aqui os torcedores do Grêmio. Tá, aqui são 3/8. Vamos botar aqui, ó, um G de Grêmio para eu não me esquecer. E do Inter, vou colocar um I maiúsculo aqui, só para me lembrar. Quero saber qual deles tem mais torcedores. Novamente teremos que tirar o mínimo múltiplo comum, e aí nós vamos botar uma folhinha de 8 e 4, que é os de baixo. 8 e 4. Dá por 2, dá 4, dividido dá 2. Ainda dá por 2, dá 2, dá 1. Dá por 2, dá 1, dá 1. Logo, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, o mínimo múltiplo comum é igual a 8. Vamos levar, então, esse valor, tá, para nossas frações e vamos reduzi-las, né, ao equivalente, uma fração equivalente com o denominador 8. E aqui também, 8. 8 dividido por 8 aqui, dá 1. 1 vezes 3 é 3. Casualmente a fração ficou igual porque o 8 já era o mínimo múltiplo comum. Mas esta aqui, 8 dividido por 4 dá 2. E 2 vezes o de cima dá 2. Agora eu comparo 3/8
e 2 oitavos. Ora, claro que 3 partes num total de 8 é mais do que 2 partes num total de 8. Logo, quem tem mais torcedores é o Grêmio. Então, nesta cidade, o Grêmio tem torcida em número maior que a do Inter. Claro que eu tive que reduzir ao mesmo denominador para poder comparar.